Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Erlândio, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria eu estou de volta para mais um vídeo. Trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero falar hoje sobre templo, sobre morada de Deus. Eu tenho me preocupado muito ultimamente com as coisas tocantes ao templo de Deus, entendeu? E eu quero ler um texto no livro do profeta Isaías, no capítulo 66, o verso 1 e 2. Mas antes de ler, eu quero pedir a sua ajuda, a sua compreensão. Se inscreva no canal A Voz da Bíblia do Pastor João, dá o seu like, compartilhe o vídeo, faça seu comentário, que você vai estar ajudando o canal a desenvolver e a crescer e alcançar outras pessoas para a glória do nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés, ou o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Deus está fazendo uma pergunta. E qual seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Irmãos, eu estava fazendo uma reflexão sobre templo, sobre morada de Deus, e eu não podia deixar de trazer essa palavra para vocês, porque eu me preocupei muito com as edificações dos homens. Eu ultimamente tenho me preocupado muito com o sistema religioso no tocante a construir templos e mais templos, edificar templos fabulosos, entendeu? Na ótica humana, muito bonito, muito lindos, muito atraentes. Mas eu fiquei me perguntando: que casa me edificarei vós? E eu cheguei numa conclusão, inclusive eu já tenho até um vídeo falando sobre isso, sobre templo de Deus, e eu até citei no meu vídeo que nós somos o templo, a morada de Deus. Mas ela precisa ser edificada. Não é fácil edificar esse templo, porque todos nós moramos dentro de um templo. Todos nós moramos dentro de uma casa, não feita por mãos de homem, entendeu? Mas um tabernáculo, uma casa, uma tenda, podemos dizer assim, feita pelas mãos de Deus. Eu, você, todos que estão me vendo, você tem uma morada, você tem uma casa, você mora dentro de um templo, dentro de uma casa. E essa casa, ela tem que ser compartilhada com alguém que possa te trazer paz, amor,
alegria, harmonia, felicidade, segurança. Entendeu? E esse alguém se chama Jesus, o Filho de Deus. E o Senhor está dizendo que casa me edificareis vós. Quando Ele diz que casa me edificareis vós, Ele está perguntando para mim e para você, que tipo de casa é essa nossa? Que tipo de templo? É um templo que está sendo usado por Deus ou não? Ou está sendo usado pelo lado contrário? É um templo que está sendo preparado cada dia mais para que o Senhor habite nele conosco, feliz, alegre. Porque Deus não quer morar em templo feito por mão de homem. Quantos templos lindos que eu conheço, edificados aqui na terra, e as pessoas se reúnem, traz as pessoas para lá, dizendo que vão cultuar, entendeu? Se reúnem ali, até cultuam, cantam alguns hinos, falam da palavra. É o mínimo de uma reunião hoje, na maioria desses templos edificados por mãos de homens. O mínimo é adoração, o mínimo é a palavra de Deus. O resto é blá blá blá, é disse-me disse, entendeu? Falam muito sobre o sistema, sobre a organização, cobra muito das pessoas em cima de dogmas, de costume, de coisas que não edificam e que não ajudam. Aí a pergunta é essa que Deus está fazendo para você: que casa você está me edificando? Deus não mora em casa dividida. Ou a casa pertence a Deus, ou a casa pertence ao inimigo. Vai depender da maneira que você está usando e edificando a sua casa. Se nós edificamos a nossa casa no engano, na mentira, entendeu? Na crítica, no preconceito, se nós edificamos a nossa casa em cima dos dogmas religiosos, dos sistemas religiosos, se nós edificamos a nossa casa em cima de um alicerce de areia, de um fundamento que não tem estrutura, não tem base de sustentação, nós somos fadados à queda. Mas que casa me edificarei vós? Porque a nossa casa é o templo. Deus quer morar dentro de nós, com a gente. Eu e meu Pai viremos sobre ele e faremos morada nele. Entendeu? O Senhor Jesus, ele falou lá no livro de Lucas, no capítulo de número 11, vamos ver aqui, Lucas 11, e o versículo de número 19 em diante, depois de um certo comentário dos fariseus que vieram perguntar para Jesus e algumas coisas. Depois, no momento que eles estavam ali, Jesus expulsou um demônio de uma pessoa, de uma casa, entendeu? Porque quando ele está falando de casa aqui, ele está falando de corpo, está falando de tabernáculo, de morada do espírito do homem e da alma. E o demônio estava tomando conta dessa casa, dessa morada. Ele estava dividindo
a casa com aquela pessoa, com aquele espírito, com aquele homem, entendeu? Dividindo. Porque o diabo não tem morada, ele quer morar nos corações das pessoas, para derrotar as pessoas, destruir as pessoas. E Jesus expulsou o demônio. Aí falaram lá, ele expulsa o demônio por Beelzebul, príncipe do demônio. Aí Jesus disse, Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Entendeu? A casa dividida contra si mesma, ela cai, ela não permanece. E se Satanás está dividido contra si mesmo, como que Satanás vai expulsar Satanás? Se ele expulsar Satanás, ele perde. Antes ele quer trazer mais demônio para a vida daquela pessoa, para morar naquela casa. Ele quer trazer mais, ele não quer expulsar. É mentira, é mito. Entendeu? Isso aí. Que as pessoas dizem, o cara está endemoniado, aí vai lá fazer um despacho para o demônio sair. Vai lá, leva lá no benzedor para o demônio sair. Leva lá no centro de macumba, na magia negra, para o diabo sair. Ele não sai, ele entra mais, porque ele não se divide, ele quer que o reino dele cresça. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Como que o seu reino vai subsistir, vai crescer? Jamais Satanás vai fazer isso. Pois dizeis que eu expulso o demônio por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulso vossos filhos? Eles, pois, serão o vosso juízo. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. É chegado, tão próximo do reino milenial, do reino de paz, do reino de amor, do reino de justiça. Quando o valente guarda, olha bem, preste atenção nessa palavra. Quando o valente guarda, armado, a sua casa. Quando o valente guarda, armado a sua casa. Preste atenção nessa palavra. Entendeu? O valente é Satanás. Ele, quando está numa pessoa, ele é o guarda daquela casa, ele está cuidando, usando a pessoa como instrumento para o mal, para o pecado. Quando ele é armado, ele armou a casa, quando ele preparou a casa para ele morar, quando ele está tomando conta daquela casa, isso que quer dizer, ele arma, ele edificou ela de alguma forma, espiritualmente falando, do lado do mal, colocou ela numa posição que lhe agradou, ele armou. É como armar uma tenda para ficar debaixo, é como edificar uma casa para ficar debaixo. Ele edifica ela, ele arma ela no sentido espiritual do mal, e fica usando esta pessoa. Insegurança está tudo quanto tem. Ele arma, ele mora, ele cuida, ele usa, ele abusa, ele faz o que quer daquela casa, porque ele armou ela, colocou ela numa posição para ele usar da maneira que ele quer. Insegurança está tudo contente, fala o que quer. Mas sobrevindo outro mais valente. Olha bem que o diabo também é valente, só que esse aqui é mais valente. Esse aqui é o Espírito Eterno, é o Senhor Jeová. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, o tira-lhe toda a armadura em que confiar, desmonta tudo, tira tudo o que está dentro daquela casa, a mobília daquela casa, os quadros daquela casa, as coisas que estão nas paredes do coração gravadas, coisa maligna, coisa má, mau pensamento, a mobília suja, imunda, ele tira tudo.
e reparte os despojos. Aí Jesus está falando: quem não é comigo é contra mim. Se o homem está compartilhando a sua morada, o seu corpo, a sua vida com o diabo, ele não pertence a Deus, ele é contra Deus. Mas pastor João, o que eu devo fazer? Busque sabedoria de Deus para você usar o seu tempo. Não use o seu tempo, a sua casa, a sua morada para o pecado. Fuja do pecado. Fuja da desobediência. Fuja do pecado contra Deus, contra o Espírito Santo. Fuja do pecado contra o seu próprio corpo. Fuja de tudo isso. Seja uma morada que aquilo que você coloca para ornamentar a sua casa, o seu corpo, seja para a glória de Deus. Que as palavras que você se alimentam seja a palavra de Deus. Palavras que edificam, que transformam. Palavras que traz paz, harmonia e amor. Agora, se você trazer a mentira, a palavra de mentira, de engano, de pecado, de idolatria, de coisas imundas, a mobília do seu tempo, do seu coração, vai estar cheio daquilo que não presta. Mas o Espírito Santo, ele entra e tira aquilo que não presta, e entra ali. Aí Jesus continua dizendo: quando o espírito imundo tem saído do homem, Jesus tinha acabado de expulsar um espírito imundo. Anda por lugares procurando outra casa para morar, procurando repouso. Sabe onde é que ele quer repouso? Na vida das pessoas. É lá que ele quer repouso. Entendeu? Porque ele tinha um repouso no céu, mas ele perdeu, foi expulso, porque desobedeceu. E agora ele não tem casa para morar, e ele quer morar dentro das pessoas, fazer as pessoas de gato e sapato, fazer as pessoas mentirem, fazer as pessoas traírem, fazer as pessoas trair, fazer tantas coisas erradas. Aí ele anda por lugares secos. Ele sai do homem e anda por lugares secos, desérticos, buscando repouso. Ele vai procurar lugar, e não achando. Às vezes ele não acha. Ele diz: tornarei para minha casa. Olha bem, ele é ousado. Deus já expulsou, mas ele fala minha casa, porque ele é ousado. Ele não tem casa, ele não edificou casa, ele só bagunçou com essa casa, colocando coisas que não prestam dentro dessa casa. Ele não edificou, quem edificou sua vida foi Deus. Ele formou você no ventre da sua mãe, colocou você dentro desse corpo, que é o seu eu, o seu homem interior. Mas ele te colocou lá para você administrar essa casa que ele fez para você morar. E ele quer morar junto com você. Deus quer morar, quer ficar direto com você dentro dessa casa, do seu corpo, do seu tabernáculo. Mas o inimigo vem, e se você der lugar, ele entra. Porque na medida que o homem vai dando lugar para o pecado, para as coisas erradas, o Espírito eterno, o Senhor Jeová, se afasta do homem, e ele entra. Se ele voltar para casa, ele diz: voltarei para a minha casa onde saí. Ele não tem casa, mas ele fala que é dele. Entendeu? E se ele chegar e encontrar ela varrida e adornada. O que é a palavra varrida e adornada? É varrida de Deus, da palavra de Deus. Foi varrida, foi tirada, foi banida. Tudo que era bom, que era limpo, que era perfeito, que era edificante, que era maravilhoso, que era santo, foi tirado, porque você deu lugar para o diabo, e ele entra. E a Bíblia diz que então ele vai e chama mais 7 amigos dele, demônio, piores do que ele, e vem e entra naquela casa, e o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Por quê?
porque ele deu lugar para o diabo. Então o que eu quero dizer para você, para de se preocupar com essa coisa de reuniões, de tanta coisa em templo edificado por mão de homem. Reúna com o Espírito Santo. Adore a Deus com o Espírito Santo, adore a Deus com Jesus, adore a Deus com a sua família, adore a Deus com os irmãos. É errado ir na igreja? Não. Mas eu quero dizer para você, para de se idolatrar com coisas que o homem edifica. E a sua vida, a sua casa, seu coração está sendo edificado para a morada de Deus, meu irmão. Sim ou não? Eu estou te fazendo uma pergunta. Você tem parado para refletir, para olhar como está o meu templo, como que está a minha vida? As suas ações, como você está agindo? Eu tenho parado muito para pensar nisso, porque eu também sou um homem, sou fraco, sou falho como você, mas eu preciso melhorar, eu preciso cuidar desse tabernáculo, eu preciso cuidar desta casa, porque Jesus mora comigo nesta casa, e eu não posso colocar mobílias estranhas dentro da minha casa, do meu coração. Coisas que contaminam a minha casa, para que eu não perca a comunhão com o Espírito Eterno que mora aqui junto comigo. Seja um templo de Deus. Vamos edificar a casa de Deus. Não é assentar tijolo em cima do outro com cimento e ferro. Edifica vidas para Cristo, edifica moradas para o Espírito Santo, porque a palavra ela edifica, ela limpa, ela transforma. Que casa me edificareis vós, que casa vocês estão edificando, igreja? É uma pergunta. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo, o Deus eterno, possa te ajudar na edificação desse templo. Porque Deus está edificando o seu templo, só que nós precisamos dar a nossa parcela de cooperação para que esse templo seja edificado. Você é o templo, a sua esposa é o templo, seus filhos têm que ser o templo, as famílias são o templo, e as famílias se unem através da sinceridade, do amor, do respeito e da consideração. Os fortes suportando os fracos. Entendeu? Parando de agir como o mundo age. Traições dentro das igrejas, dissensões, contenda, mexericos e tantas coisas que acontecem. Irmãos entregando outro. Que casa vocês estão me edificando? Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo e faça seu comentário. Que Deus o abençoe.